Olá, amigos! Hoje, 2 de novembro, dia de finados, dia dos mortos. Há aqueles que lembram os seus entes queridos que partiram para a pátria espiritual, indo ao cemitério. Outros não têm condições porque moram muito longe ou porque acreditam que basta orar em casa e os seus amados receberão esses sentimentos bons. Então, ficam lembrando deles onde quer que estejam, porque é pelos nossos pensamentos que nos comunicamos com eles. O pensamento é uma energia que chega instantaneamente até, a quem nos dirigimos. Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação espírita, na questão 320. Os espíritos, pergunta Kardec, ficam sensibilizados quando nos lembramos deles? Às vezes, mais do que o podeis crer, dizem os espíritos. Se são felizes, se os espíritos estão lá muito bem no plano espiritual, a nossa lembrança carinhosa aumenta a felicidade deles. Se eles estão numa condição de infelicidade, as nossas lembranças serão para eles um alívio. Por isso que é importante nós fazermos as preces, enviarmos pensamentos de gratidão, de carinho, trazer à tona as boas lembranças. E como eles próprios nos dizem, podemos nos comunicar com eles a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar. E na questão seguinte, no Livro dos Espíritos 321, Allan Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Quer dizer, é um dia mais especial do que todos os outros dias do ano? E Allan Kardec, complementa a pergunta. Eles se preparam para visitar aqueles que irão orar sobre os seus despojos? Eles se preparam para receber aqueles que irão ao cemitério? Para eles, o dia 2 de novembro é um dia especial para eles, desencarnados? E olha o que respondem os instrutores da espiritualidade. Os espíritos atendem ao apelo pelo pensamento, nesse dia, como nos outros dias. Não importa o dia do ano, não importa se é 2 de novembro, se é qualquer outro dia do ano, basta pensarmos neles, eles receberão essa nossa mensagem. Aí Allan Kardec insiste na pergunta: esse dia, 2 de novembro, é um dia de encontro junto às suas sepulturas? E, quer dizer, é um momento assim deles se reencontrarem, vivos, entre aspas, e mortos, entre aspas. E a espiritualidade diz que no dia 2 de novembro é importante uma atitude de recolhimento, de reflexão, para levarmos essa homenagem a eles. Antes da Igreja Católica escolher o dia 2 de novembro para comemorar o Dia dos Mortos, muitos povos já comemoravam os seus mortos. Os celtas, Allan Kardec foi um sacerdote druida celta. Os celtas também já comemoravam os seus mortos antes da era cristã. Só que aí os celtas foram dominados pelos romanos e sofreram a influência da Igreja Católica. Mas cada cultura, cada país interpreta de uma forma diferente a morte e, consequentemente, o Dia dos Finados. Por exemplo, no México, que tem uma grande influência da cultura azteca. Lá o Dia de los Muertos, não é um dia de pesar, não é um dia de tristeza, de luto, mas é um dia que é celebrado com alegria.
eles levam comida, bebida, eles dançam, têm vestimentas típicas, colocam pinturas faciais e fazem orações também. Então, essa é a festa deles no Dia de los Muertos, dia de muita alegria. Os japoneses celebram os mortos no mês de agosto, chama Festival Bon. E nessa época a família se reúne e leva presentes aos mortos em pequenos barcos. Então, em todas as culturas, todos os povos, há essa lembrança, é o relembrar dos mortos, porque a lembrança, né, de quem amamos permanece viva na nossa memória, em qualquer dia do ano, né? Não exatamente no dia 2 de novembro, mas qualquer dia do ano. Na questão 323, Allan Kardec pergunta: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Quer dizer, o que alegra mais o espírito? Seus amigos e familiares irem até o seu túmulo ou orarem por ele? E a espiritualidade ensina que a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa nesse familiar ausente, mas é a prece que vai santificar o ato de lembrar esse dia ou esse amigo querido, esse parente querido. Pouco importa, dizem eles, o lugar, se ela é ditada pelo coração. Então, o que importa mesmo é a prece feita de coração. E indo ao túmulo, é uma manifestação que o encarnado tem, mostrando que está lembrando dele. E os espíritos nos dizem que, né, o espírito não mora no cemitério, né, só o corpo físico está lá. Se é que ainda está lá, né, depois de algum tempo se decompõe. O espírito habita a pátria espiritual. Quando nós pensamos neles, então, dizem, né, os instrutores da espiritualidade, eles ficam felizes. Então, ir ao cemitério no dia de finados é uma decisão individual. Tem pessoas que se sentem bem, né, indo visitar os seus mortos queridos. Tem pessoas que se sentem na obrigação. E tem pessoas que nem vão, porque acreditam que, né, em qualquer hora, em qualquer lugar, basta pensar neles, eles ou estarão presentes ou receberão essa manifestação de carinho. E o importante é a oração, é o recolhimento, é as lembranças queridas, é a atitude de agradecimento, independentemente de irmos ao cemitério ou de ficarmos em casa ou em qualquer lugar em que estejamos, porque o pensamento é um meio de comunicação com os mortos e toda vez que nós pensarmos neles, eles receberão essa nossa mensagem carinhosa. Então, agradeçamos ao Pai querido por ter nos criado espíritos imortais, pelo fato de nosso espírito nunca morrer. Agradeçamos ao Pai que haverá reencontros, estamos temporariamente separados uns dos outros, eles na espiritualidade, nós aqui na matéria, mas agradecemos ao Pai querido, a Jesus nosso Mestre e aos nossos amados desencarnados, a oportunidade de termos estado com eles, termos convivido, termos fortalecido os nossos laços de afeto, a oportunidade de termos aprendido também com eles. Então oremos para que todos eles estejam muito bem lá na pátria espiritual, junto aos seus amigos, trabalhando, estudando, progredindo sempre. Amado Mestre Jesus, abençoe todos aqui estamos, nós encarnados e os nossos corações queridos lá da pátria espiritual. Que assim seja.